Olá pessoal, boa tarde, tudo bom com vocês? Espero que sim. Como prometido, estou aqui para gravar e contar para vocês um pouco mais sobre a minha história e a minha relação com as práticas integrativas e complementares em saúde e o quanto elas foram decisivas nessa gravidez, nessa gestação que eu estou vivendo agora. Bom, como eu já contei aqui no canal, mas é bom relembrar para entender todo o contexto, eu sofri 2 abortos, com 5 anos de diferença, um para o outro. O primeiro eu estava num momento muito atarefado da minha vida e acabei não processando muito não vou mentir para vocês. Passou, simplesmente passou e eu pensei que não tinha grandes consequências. Eu já descobri perdendo o bebê, eu não tive uma ligação muito grande, enfim. Mas o segundo, eu tinha acabado de me casar, eu casei em junho de 2018. Quando foi em novembro, eu fiquei grávida. E era um bebê muito esperado. Tanto eu como meu marido, nós já tínhamos 8 anos juntos e a gente queria muito ter um filho. A gente sempre quis, né? Ter um filho e uma filha. Na verdade, não importava o sexo. E eu tinha dentro do meu coração que seria uma menina. E nossa, sabe? Eu já passei a sonhar com essa criança, passei a imaginar tudo para ela, criei grandes expectativas, imaginei o quartinho do bebê, enfim. Mas daí eu também sofri outro acidente, como já contei aqui no vídeo anterior, e acabei perdendo os bebês. Isso me confundiu muito, porque ficou mais difícil de diagnosticar que eu tinha adenomiose difusa. Porque no primeiro eu tinha tomado Roacutan há pouco tempo e Roacutan causa aborto. E no segundo eu sofri uma queda da égua. A égua me derrubou, pisou no meu pé, eu tive uma infecção grave, tive rotinas que não eram para ser feitas com gestante, enfim, mas eu só estava com suspeita. Não tinha uma confirmação ainda da gravidez não, todas as duas foi entre 10 e 12 semanas. Então eu acabei não ligando uma coisa com a outra. Eu não liguei que os abortos poderiam ser por causa de uma doença de base. Quando foi em 2019, eu fiz um curso de Reiki. Aliás, foi já em 2020 que eu fiz esse curso, que era o 2. E a minha mestre de Reiki falou que eu poderia, que essas dificuldades de engravidar, poderia ser por conta de uma endometriose ou algo parecido que aconteceu com ela e tal. E que ela teve que fazer cirurgia e que eu fosse pesquisar, que eu fosse dar uma olhada, porque nisso, desde 2018, eu já vinha tentando engravidar e ainda não tinha engravidado. Então, para começar, já por aí, se eu não tivesse entrado nesse processo de prática integrativa, que o Reiki é uma prática integrativa de alinhamento energético muito legal, muito profundo, eu não teria essa clareza de procurar, porque é uma doença pouquíssimo diagnosticada. Aí, eu entrei em um processo depressivo por conta de tudo isso, que é como se eu tivesse perdido todo o sentido de tudo. Eu não queria mais nada, eu não tinha mais vontade de nada, meu relacionamento ficou ruim, enfim, tudo perdeu o sentido para mim, tudo perdeu o brilho, tudo perdeu a cor. Eu só conseguia pensar nessa bebê que eu tinha perdido, que era muito esperada e que infelizmente não tinha dado certo. E eu meio que parei na vida, travei. Eu continuava desenvolvendo alguns trabalhos e tudo mais, mas acontece que era tudo muito no automático, sabe? Eu perdi aquele amor que eu tinha no meu coração, que eu sempre fui uma pessoa muito amorosa, aquele brilho da vida. E aí eu procurei um psicólogo, primeiro. O psicólogo não me deu respostas, eu não obtive respostas. E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de entender o porquê das coisas, eu sou muito curiosa e eu quero entender. Depois, algum tempo depois, uma amiga da pós-graduação, que eu já estava fazendo pós-graduação em acupuntura, então para você ver como sempre foram as práticas integrativas que foram me guiando nesse caminho do autoconhecimento e nesse caminho de chegar onde eu estou hoje. Eu resolvi fazer a pós em acupuntura, eu já era formada em enfermagem, desde o curso de Reiki, resolvi fazer a pós em acupuntura e lá ela me convidou para participar como caroneira na constelação familiar dela. Ela ia se constelar. E para mim, assim, esse momento
foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque, gente, essa constelação familiar sistêmica, ela é uma terapia que ela trabalha o inconsciente, não só o inconsciente da pessoa, mas também o inconsciente de todo o sistema familiar, de todo mundo que veio antes. E a gente sabe que antes vieram muitas pessoas. E todas essas pessoas, era isso que eu não sabia, elas criaram, quando passaram aqui na Terra, um campo morfológico, um campo de informações. E esse campo de informações, a gente que está encarnado hoje, que está aqui, que é dessa linhagem, é como se a gente captasse esse campo e passasse a agir. Está tudo guardado dentro do nosso inconsciente. E aí a gente passa a agir conforme as memórias do que já houve, do que já foi. Eu participei e para mim foi muito significativo, porque no dia eu participei de um papel de uma mulher que desejava morrer, que queria morrer. Eu senti isso na minha carne. E isso era muito parecido com o que eu estava sentindo no momento, que para mim na vida já tinha perdido o sentido aí. E foi o primeiro momento assim que eu comecei a olhar para a verdade. A minha mestra, essa que me constelou logo após também, constelou minha mãe, constelou meu marido, ela tem uma frase que fala assim: a verdade, ela cura, transforma e liberta. Então, quando eu soube da verdade, quando eu comecei a ver a verdade, tudo se transformou na minha vida tem se transformado. É tanto que a partir de então, da constelação familiar sistêmica, eu resolvi fazer o curso e hoje eu já sou terapeuta e já atendo e já faço também esse processo para outras pessoas. Na minha constelação familiar, eu pude olhar para os lutos, e eu pude olhar para uma questão inconsciente. E essa é a maior questão, assim, da prática integrativa. Porque, olha, eu vou explicar para vocês. Este é o meu caso. Cada pessoa tem um caso, cada pessoa tem um sistema, cada pessoa tem um campo morfogenético. E você vai estar ligado com uma história. No meu caso, eu sou filha adotiva. Eu não pude conviver com a minha mãe. Eu nem sei quem é o meu pai. E eu tenho também os meus pais adotivos. Neste momento, lá da constelação, além de poder viver meu luto, eu pude olhar para a dor que eu estava reverberando no campo, que eu estava emaranhada, que era a dor de diversas mulheres que morreram e perderam seus filhos e morreram no parto. Por que essas mulheres morriam no parto? Antigamente não se fazia diagnóstico, simplesmente dava hemorragia e morria. Então, depois que eu constelei, eu soube que 4 mulheres já tinham morrido de parto na minha família, sendo que uma delas era a minha avó da minha mãe biológica, minha mãe adotiva também, e meu pai adotivo também tinha perdido, e com certeza também tinha do meu pai biológico, porque é assim, as histórias a gente só existe um casamento se as histórias forem semelhantes. E eu peguei a dor de todas aquelas mulheres para mim e estava trazendo à tona, estava inconscientemente manifestando aqui na minha vida. Só que na constelação eu pude honrá-las de outra maneira, eu pude olhar para a dor delas, eu pude incluir de alguma maneira elas no meu coração, com todo amor, com todo respeito. E isso fez com que eu me libertasse de ter que seguir os padrões delas no caso. Então, poderia ser que eu repetindo um padrão, ou eu nunca engravidasse para não morrer, ou eu morresse de parto, porque eu estava repetindo um padrão inconsciente de dores que já aconteceram lá no passado. Quando eu trouxe para a verdade, quando eu trouxe à tona, eu já sei que existiu essa dor, eu aceitei, eu honrei, e eu não preciso mais repetir esse padrão. E foi daí que tudo começou a se abrir para mim. Outra questão também, dentro do meu campo, era a minha questão com a minha mãe adotiva. Já tinha 15 anos que eu não tinha nenhum contato com ela, que a gente não se relacionava, nem sabia onde é que ela estava. Eu tinha procurado uma vez, alguns anos atrás, mas eu não a encontrei.
E aí eu tinha simplesmente deixado para lá, esqueci dessa história e pensado que não seria relevante ter ou não ela por perto, ter ou não essa relação com ela. Até o momento que eu fiz a constelação familiar. E eu vi que a questão da maternidade estava completamente ligada a minha aceitação com essa mãe, com quem me deu a vida. Então, como que eu poderia passar a vida para frente se eu não aceitava de onde veio a minha vida? Era como se tivesse quebrado esse fluxo entre eu e a minha mãe e eu não tivesse o que passar para frente, entendeu? Quando eu pude retomar tudo isso, fiz esse processo lá, na constelação tem os representantes, tem as falas, e eu pude sentir na carne tudo o que isso representava para mim inconscientemente, porque não são questões conscientes, eu não tinha como pensar, raciocinar que era isso, não. Só quando eu vi que eu pude mudar, aí eu fui, procurei ela, refiz esse laço, pude me tratar. E assim, gente, claro, eu não posso, as terapias das práticas integrativas foram fundamentais, mas a gente não pode esquecer do nosso maravilhoso Senhor Deus, né? Ele que autorizou tudo, ele que me guiou por esses caminhos, ele que me colocou no lugar certo, ele que me fez não perder a fé. Eu falo isso para vocês porque quando eu descobri a adenomiose, que eu fiz os exames, a médica ginecologista virou para mim e falou: você tem que fazer uma inseminação artificial e você tem que tirar seu útero depois. Tenha logo seu bebê e tire seu útero. Eu não tomei, não internalizei aquele diagnóstico para mim. E pelo contrário, eu fortaleci ainda mais a minha fé. Eu tinha muita fé de que as práticas integrativas, elas iam me ajudar o suficiente para eu ter esse bebê, que eu não precisaria fazer nada daquela conduta que me foi indicada. E que Deus, com uma promessa mesmo divina, mudaria toda a minha trajetória. Mudaria o meu caminho, me daria meu filho ou minha filha. E tive fé, gente. Peguei na fé mesmo, assim, na oração. E dei sequência. Não usei o anticoncepcional, ela me passou um anticoncepcional, falou: olha, tome seu anticoncepcional para não piorar os sintomas, depois você já procura fazer a inseminação e já tira o útero. Eu não tomei o anticoncepcional, eu fiz alguns tratamentos naturais, que foi com o chia amarelo, eu até já falei também aqui no outro vídeo anterior, mas eu vou repetir. Eu não tô indicando não, viu, gente? Eu só tô falando que eu escolhi fazer. Por isso que é importante o autoconhecimento e a autorresponsabilização. Eu escolhi. Foi escolha minha e eu não ninguém me indicou. Eu pesquisei, vi, achei que seria legal e fiz esse ciclo de tratamento. Tomando o chia amarelo e unha de gato, vem junto, é um preparado natural. Eu passava óleo de rícino na barriga. E eu tomei água inglesa. Fiz todo esse tratamento, em conjunto, tudo certinho como tem que ser. E, gente, olha, eu não sei o que aconteceu. É Deus mesmo, né? Mas tudo isso deu super certo. Limpou meu útero, limpou as minhas memórias, que eram memórias muito negativas em relação a gestar, em relação a parir. E em dezembro eu fiz o tratamento, quando foi em fevereiro eu estava grávida desse ano. Agora eu já estou indo já para o 6º mês de gestação, graças a Deus, tá indo tudo bem. Eu fui dispensada do pré-natal de alto risco. Eu vou fazer o parto e aí eu vou avaliar como que ficou a questão da adenomiose, mas eu já ouvi muitos relatos de mulheres que depois que engravidam, ela simplesmente some. E eu tenho muita fé que eu vou vir aqui contar para vocês que esse vai ser o meu caso, um dos meus testemunhos. Eu tenho vários para dar, gente, vários que Deus na minha vida sempre foi maravilhoso, sabe? Eu digo assim que o que faltou em relação à minha infância, em relação a pai e mãe, a vida me deu. A vida me deu e me deu muito mais, Deus me deu. Deus me deu e deu muito mais do que eu esperava, sabe? Eu fui completamente suprida, amparada. E aí acabou que com todos esses tratamentos eu resolvi, eu vi como era magnífico a constelação familiar, eu fiz o curso, hoje eu atendo.
Eu fui constelada durante esse curso todos os meses, gente. Era 9 meses, parece que era uma criança para nascer. E eu constelei 9 vezes, 10 com a outra primeira que eu tinha feito. E agora me livrei da depressão, me livrei daquele estado de tristeza, estou gestante, consegui recuperar meu casamento e, enfim, a vida tem fluído. Porque é assim, a vida que eu tomei dos meus pais agora está fluindo por mim e eu vou passar ela adiante e eu me sinto assim extremamente grata por isso. E eu quero indicar para vocês que vocês procurem um terapeuta. Se você, eu estou aqui disponível, claro, já sou terapeuta, estou aqui disponível. Mas você procura o terapeuta de que seu coração falar assim, ó, é esse que vai te oferecer, que cada pessoa tem o terapeuta ideal. É esse que vai te oferecer o que você precisa. Invista. É um investimento. E outra, é o melhor investimento que você pode fazer na sua vida. Porque você já pensou se eu, ao invés de investir nessas terapias que são menos invasivas, tivesse investido numa inseminação artificial e tivesse investido na cirurgia do meu útero, além de muito mais invasivo, não teria resolvido as questões que eu carregava no meu inconsciente. Então, antes de ir para uma terapia mais invasiva, porque às vezes é necessário, mas antes de chegar lá, busque se autoconhecer, busque acessar seu inconsciente, busque ver o que é que tem acontecido para você chegar nesse ponto. Busque ver dentro do seu espiritual o que é que seu espírito desejou nessa encarnação para que você estivesse nesse ponto, sabe? Comigo deu muito certo. Eu tenho fé de que vai dar certo com você também, tá bom? E assim, antes de todo esse processo, quando eu estava no processo depressivo, eu carregava muita culpa. Não só minha, mas também culpava o meu marido. E era por isso que a nossa relação estava muito conturbada. Quando eu constelei, me tratei, fiz o curso, eu percebi que não, que ninguém tinha culpa. Que como que eu vou culpar sendo que eu estava repetindo uma coisa que eu nem sabia o que era? Ele também estava dentro dos padrões dele, repetindo o ciclo dele. Então não tinha culpados. E aí acabou o jogo de vítima, de culpado, de agressor, sabe? Eu simplesmente entendi que a vida tem seus mecanismos para seguir, tem seus mecanismos para mostrar para você o que precisa ser feito. E para mim, isso foi a cura. Me autoconhecer, me tratar de maneira natural, cuidar da minha alimentação, cuidar do meu corpo e principalmente da minha mente. Essa foi a cura. Então, é essa a dica que eu deixo aqui. E eu agradeço, claro, a todos vocês que têm assistido. Eu agradeço também pelo retorno que eu estou recebendo. Muitas mulheres contando os seus casos, contando tudo o que tem acontecido na vida delas. E isso, assim, é muito importante para mim. Porque eu sei que da mesma forma que eu dou força para que outras mulheres possam passar por esse processo, vocês também me dão força para mim passar pelo meu processo, para eu acreditar que esse trabalho de alguma maneira está fazendo diferença na vida de alguém, tá? Então, brigadão, gente, obrigada mesmo e gratidão, fica com Deus, um beijão.